Pessoal, sejam bem-vindos ao nono Black Talk. Nono, vocês acreditam nisso? Pois é, nono Black Talk. Hoje eu recebo aqui o Murra Basila para conversar comigo, uma pessoa que eu conheci agora, foi super indicado e deve ter histórias muito legais para contar para a gente aí ao longo do programa. Eu vou apresentar ele rapidamente aqui. O Murra, ele é arquiteto pela Universidade de Brasília, onde também pesquisa memória e território em museus de temática negra para o programa de mestrado da instituição. Ele nasceu na Bahia há 30 anos e desenha desde criança. Hoje, o Murra é um artista plástico reconhecido, responsável pela série de pinturas Odara. Recomendo que vocês procurem aí, tem uma matéria muito legal no portal GL10, tem algumas obras dele desse trabalho, muito bacana mesmo. E é um trabalho que valoriza e celebra a beleza das mulheres negras. Entre outros tantos trabalhos importantes que o Murra tem, recentemente ele publicou na revista Vogue. Murra Basila é um homem negro, gay e cidadão do mundo. Residiu nos Estados Unidos da América e visitou o país em quase todos os continentes, experimentando culturas e tradições diferentes. Murra, seja muito bem-vindo. Obrigado por ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente hoje. Espero que seja bom para você também esse programa, como já está sendo para mim. Vai ser. Por favor. Não, eu queria primeiro agradecer a todo mundo, agradecer pelo convite. Enfim, eu vi o Thiago também, que é um grande amigo também, o Black Talk, e acho um projeto muito legal, importante também. Agradecendo o convite e parabenizando também pelo projeto, assim, que acho que são projetos importantes para a gente criar essas conexões. Certo, perfeito. Bom, eu que agradeço muito. Quem me indicou, quem me passou o seu contato a princípio foi a minha colega Marina Nais e o namorado dela, o Guilherme, né? E eu acho... Eles falam assim, tem que entrevistar ele. Eu falei, não, calma, eu vou atrás. A Marina, inclusive, no começo fez até um lobby forte para eu te convidar e já estava querendo trazer você para cá há um tempo porque assim, e depois você me contou um pouco da sua história. Eu pesquisei, depois eu fui atrás no Google, fiz fazer uma pesquisa na internet. Eu falei, realmente, agora eu vou subir patamares aqui, porque as histórias estão ficando cada vez mais complexas e as pessoas estão trazendo mais conteúdo para cá. E a gente acaba tendo que me diversificar também. Você teve uma criação, Murra, dentro pelo menos assim, a gente até pela história do seu nome, que eu vou pedir para você recontar agora, a gente estava conversando um pouco nos bastidores, e você teve uma criação essencialmente combativa. Eu, pelo menos, imagino isso pela sua trajetória, pelo que eu pesquisei e pela história do seu nome, tá? E eu queria saber o seguinte, da sua infância até hoje, com as suas conquistas, experiências, como é que você avalia a sua trajetória de vida? E contasse para a gente também um pouco do que você experimentou, do que você desafiou, do que você superou, né, ao longo de tudo, e a história do nome, por favor, que é muito importante. Começar pelo começo, assim, como fui batizado, então. Meu nome, eu assino meus projetos artísticos como Murra Basila, e Murra vem de Muhammad, que é meu nome, né, de batismo, e minha mãe escolheu por conta do Muhammad Ali. Então, assim, já era uma marcação muito grande, né, dessa ideia de criação de um filho a partir dos ícones negros também, né, a partir de uma ideia de uma construção bem racial, assim, bem forte, bem poderosa dessa ideia de ter mais uma criança negra no mundo e partir de um lugar de uma sociedade racista como o Brasil. Então, minha mãe fez esse marcador que eu confesso que por algumas vezes foi bem difícil, assim, né? Foi uma coisa que tem marcando, assim, o nome, mas que hoje eu lido muito bem com ele. E é isso, assim. E o que não, assim, a gente... Desculpa. Não, era só concluindo, assim, minha mãe é militante
do movimento negro, foi muito ativa assim, nos anos 80, 90. Ela também é mestre também em história na USP, então assim, ela me ensinou muito das coisas que eu sei hoje, muitas das coisas que eu leio hoje em dia. Me vem uma memória assim antiga da minha mãe conversando, e aí eu começo a conectar as referências, né? Hoje já pensando em referências bibliográficas, assim, de onde veio as ideias, de onde eu trago isso, quem foi que primeiro falou, e óbvio que muitas partes têm as contribuições da minha mãe da história, né? Da vida, assim, como ela foi ensinando para mim e para meus irmãos também. A gente tem discutido muito aqui, né, ao longo dos programas, tanto a questão da educação, né, na fase de crescimento, de desenvolvimento da pessoa, como essa questão da criação em casa, né? A gente já teve pessoas aqui discutindo como estão criando os filhos nesse momento, né? Nesse novo momento do mundo, e agora as pessoas entendendo mais a questão racial de uma outra perspectiva, e a gente tem também pessoas questionando os modelos de educação e tentando ali, de uma certa forma, repensar onde podem eventualmente colocar os filhos ou o tipo de educação que elas querem praticar, né? Algumas pessoas são educadores, professores, enfim. E é legal você trazer isso que a sua mãe tem essa militância e trouxe para dentro de casa, trouxe para você, né? Porque não quero dizer que você já despertou disso de uma forma tão despertou assim de uma forma tão célere, né, para a questão do combate, do enfrentamento ao racismo, mas de uma certa é uma maneira de você naturalizar esse enfrentamento, né, desde pequeno, assim, se torna orgânico para você, o seu posicionamento, as suas bandeiras, né, eu acho isso muito bacana, é realmente muito legal ter eu tive uma criação assim também, minha mãe também tem esse perfil, né, de trazer essa discussão combativa para dentro de casa também, e assim, é legal porque a gente, né, não é um impacto tão negativo você lidar com a luta, né, você já assimila ela, a bandeira, e vamos embora, porque já é tarde. O Murra, você também está discutindo, né? E acho que imagino até por toda a sua criação, pela pessoa que você contou agora, você também está discutindo a causa dos negros, uma delas, né, no mestrado, né? Eu queria que você explicasse um pouco do seu trabalho, visitando museus e fazendo essa pesquisa toda que você tem feito dentro e fora do Brasil. E eu quero saber, assim, essa pesquisa, de alguma forma, está acrescentando alguma coisa ao seu olhar, à sua crítica? Assim, começando do fim, está acrescentando muito, assim, está sendo um aprendizado muito grande. Eu comecei com a ideia, esse namoro com a ideia de fazer um mestrado, mestrado para mim era uma coisa assim que eu tinha como meta de vida, mas assim, sem meta, deixando a meta em aberto, assim, sabe? Deixando a meta em aberto e enfim. E aí eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, da primeira vez que eu estava morando lá, foi em 2017. E então, assim, eu estava fazendo um curso, na verdade, eu estava estudando lá também, mas eu estava fazendo um curso de design de interiores na Parsons, em Nova York. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu fui vendo como as coisas estava bem numa fase bem difícil pós-golpe, né? E né, os mercados de arquitetura esfriando, enfim, né? Tudo foi um tanto confuso para mim. E isso me permitiu tempo para começar a entrar voltar para a universidade, fazer uma aula, outra aula, pegar uma matéria, outra matéria, e aí falar assim, não, beleza, eu quero fazer o mestrado, acho que pode ser agora. E aí, mas mesmo nessa época não tinha um tema muito forte para mim, uma ideia. As minhas ideias eram o interesse em discutir a questão racial, discutir a arquitetura, né, essa intersecção entre arquitetura e questões raciais, porque foi uma coisa que me faltou muito e falta ainda muito essas discussões dentro da academia, né, dentro das universidades. E a outra parte era uma parte do interesse artístico mesmo, né, como artista plástico e na verdade o museu ele não apareceu tanto quanto
essa solução de juntar as três, na verdade. Ele apareceu como uma solução de juntar arquitetura e discussão racial. Por quê? Porque dentro do museu, os museus que eu escolhi, eu primeiro vi uma escultura do Kibonfu, se eu não me engano, mas acho que é isso. É uma escultura do museu em Montgomery que é muito impactante. Chama National Memorial for Peace and Justice, que é em Montgomery, que é de uma instituição chamada EGI, EJI, que é também do Museu do Legado. Então, assim, pelo Museu do Legado, por uma escultura, eu conheci uma estrutura maior de museu, o que me deixou muito, muito impactado, porque a escultura é uma escultura de gerações de pessoas negras, todas acorrentadas em círculo e com as expressões muito fortes. E é muito impactante. Se você, enfim, depois acho que dá para procurar assim por isso, por Museu do Legado, escultura, e você vai procurando as mais, vai achar essa escultura. E aí eu descobri esse museu e aí me veio um start, assim, porque o museu é uma arquitetura muito impactante numa cidade pequena como Montgomery, nos Estados Unidos, no Alabama, e que ele tá assim, ele é um marco na cidade. Então, assim, eu comecei a pensar, né, a questão racial através da arquitetura como esse lugar de memória também, né, e de como esse lugar de memória ele vai agir dentro da cidade. E no Brasil a gente também tinha um reflexo muito, muito recente, que era o Museu Museu da História e Cultura Afro-Brasileira, que era o MUCAB, que era por conta do Cais do Valongo no Rio de Janeiro. Então eu juntei os dois museus e tentar analisar, não é comparar, mas é analisar os dois, como eles vão relacionar a memória negra com a história, né, do seu contexto, com o território, né? E isso foi para mim, na hora que me veio comecei a pesquisar e me veio um interesse muito grande. E aí a partir daí está me possibilitando ler diversos autores que eu não tive contato e também um exercício de ler, de procurar e ler a partir de olhares de escritas, né, negras, de autores negros também, procurando muito isso. Lógico que a bibliografia, infelizmente, eu não consegui ainda fazer uma bibliografia que ela é completa negra, mas assim para mim uma coisa importante que eu olho mais para isso. Então assim o mestrado por si está sendo um exercício de aprender uma linguagem acadêmica e um exercício de voltar a olhar para outras referências que eu não tinha e tentar encaixar onde essas coisas entram como produto mestrado e outras coisas que entram como uma reflexão para a minha vida, assim, para levar adiante, para começar a pensar a minha relação com a sociedade, né? Que é voltando uma relação da infância, perguntando assim, como foi os desafios. É um desafio, né? Você viver numa sociedade que é racista, é uma sociedade que é homofóbica e começar a construir a partir daí, né? Quais são as suas relações, quais são os seus pontos de conexões, o que você preserva, o que você não preserva, né? Enquanto memória, enquanto construção de si mesmo. A questão da identidade está muito forte e aí quando a gente pega uma sociedade que a identidade tenta mostrar que não é interessante uma identidade negra e ainda menos interessante ainda uma identidade que ela além de negra, ela vai adicionando que ela é LGBT, que ela, enfim, tem todo um estigma dentro dela que o mestrado, né, voltando assim, o mestrado são sempre estão me trazendo diversas partes de uma construção que eu já tinha e adicionando muita coisa. Então assim, um exercício, está sendo um exercício identitário
e também tentando contribuir para esse ambiente acadêmico, assim, né, uma discussão maior dentro da academia sobre arquitetura, sobre onde estão os negros na arquitetura, como essas arquiteturas que estão falando sobre as populações negras. Então, é uma tentativa, assim, mas está sendo um exercício, para mim, enriquecedor. Não sei se o produto vai ser assim também. Não, imagino. E tem, assim, imagino que nessa área de atuação, na arquitetura em si, eu não sei se há muito esse debate. Você acha que a gente tem que ter muito isso? Você que é da área, assim, você acha que as pessoas que estudam, tanto na graduação como depois na pós, procuram discutir esse tipo de questão que você está trazendo? Não precisa ser necessariamente em relação à história dos negros, mas a gente pode estar discutindo, sei lá, outras minorias, ou enfim, algum outro tipo de tema que fuja um pouco do mainstream e venha discutir aqui nesse campo mais combativo, por assim dizer. Eu acho assim, mesmo durante a graduação, isso que eu fiz eu fiz minha graduação na Universidade de Brasília, que já é uma escola que tem uma história, uma tendência muito forte acadêmica, né, não só na graduação, mas na pós-graduação também, produz muito. E mesmo lá eu tinha críticas muito grandes desses espaços acadêmicos, né, de achar que ele enfim, que não atendia fora desse lugar, né? E parte realmente não vai atender, e talvez não seja para atender, mas existe dentro desses, eu aprendi e estou aprendendo dentro desses espaços, possibilidades de comunicação, né? Que são novas possibilidades de comunicação, como, né, você pegar, eu estava, bom, aqui até de frente aqui eu estou lendo, tem Paul Gilroy, tem Muniz Sodré, Steve Hall, tem Conceição Evaristo, vários autores negros, brasileiros ou não, que eles falam muito sobre o cotidiano, sobre uma experiência que é uma experiência de identidade, uma experiência de vida, uma experiência vivida, né, da população negra. E às vezes a gente tem uma dificuldade, a gente acha que está muito distante essas conexões e talvez não seja tão distante. E o exercício que a gente tem que fazer dentro da arquitetura ou também dos outros espaços acadêmicos, pensando, talvez seja como, além desse produto acadêmico, escrito, pesadão, mas assim, como arrumar formas de comunicar melhor. Então, assim, na minha graduação, eu não tive referências de arquitetos negros. Eu costumo falar, assim, falo sempre, das primeiras arquitetas negras que eu conheci, arquitetos negros, arquitetas, foram minhas colegas que estavam formando antes de mim. Porque eu entrei na faculdade sem ter essa referência. Uhum. Eu passei a graduação sem um professor negro. Sim, sem ler quem são os arquitetos, quem são os arquitetos negros que estão pensando sobre arquitetura. Hoje na faculdade, meu orientador na pós, no mestrado, ele é um professor negro. Minha banca vai ter uma professora negra de outra universidade, da UFBA. Então, assim, essas mudanças são muito importantes. Assim, eu acho que qualquer contribuição nesse sentido, ela é muito grande para uma discussão que ainda tem vários lugares que estão fomentando dentro da UNB. Eu consigo pensar, para mim, no Brasil, assim, uma referência para mim, isso é a UFBA, que tem um programa de graduação e pós-graduação que pensa muito as questões raciais dentro da cidade, grupo de etnicidade, por exemplo, assim, e assim, tudo está sendo contribuições assim válidas e que, enfim, adiciona para mim, acho que para a instituição, para todo mundo, tentando arrumar novas formas de comunicação. Acho que me perdi um pouco, mas acho que por aí. Não, entendo. Assim, falando um pouco da academia, né, a gente acha que isso é perceptível para todo mundo, né? Além de no Brasil, eu não sei exatamente, eu não posso falar pela arquitetura como um todo, mas eu acho que nas ciências humanas, no Brasil, a gente já tem pouca pesquisa, né? E quando a gente fala
enfim, por exemplo, da questão dos negros, né? Se a gente perceber os negros em cada uma dessas áreas de atuação, aí reduz mais ainda, né, o quadro. A discussão fica bem menor, não só por termos menos alunos, mas por termos menos professores, por termos menos preocupação em estudar essas coisas, por estar fora da pauta, e eu acho que em todas as áreas falta um pouco isso, né? Eu estou dizendo pela minha, que é a comunicação, que abrange muitas áreas já, mas a gente percebe, pelo menos na convivência da academia mesmo, a gente convivendo na faculdade, a gente conversando com as pessoas, a gente vê pouca influência negra, inclusive, da história negra, embora muita coisa tenha a ver com isso. Se a gente racializar as questões, se a gente trouxer o racismo para o centro, para o cerne de tudo, né, é óbvio que a gente vai começar a ver muitos mais estudos nesse sentido, porque as problemáticas surgem todas dessas, né? Para quem é partidário dessa causa também, que vê o racismo estruturado e como centro das problemáticas, né? Como problemática número um, por assim dizer, o racismo, né? Não negro, a gente sente falta mesmo disso, de mais estudo, de mais gente compartilhando, de mais gente produzindo, de mais gente viajando, de mais gente indo atrás. Você imagina você, Moura, que foi ao Alabama e veio ao Brasil assim para estudar, né, essencialmente ali essa questão. Você percebe muito isso, como é que as coisas se estendem, como perceber em outro lugar do mundo. A gente vai falar disso também. Mas, assim, nessa mesma pegada, inclusive, discutir por que temos poucos professores negros, por que estudamos menos as questões relacionadas, conectadas à história dos negros, por que, e mudando radicalmente de assunto, por que temos ou é uma percepção minha, ou nós temos muito poucos artistas plásticos negros? Falta artistas negros no cenário, ou é só uma percepção mesmo, a gente que não está enxergando, não se dá mídia para essas pessoas? Como é que a gente explica isso, Moa? É porque a gente encerrou um live anterior, deixa eu ver se ele apareceu aqui, já deu no comentário, mas tinha alguém tinha comentado justamente falando sobre os arquitetos, né, sobre os profissionais, que até tem, né, mas são poucos divulgados, são poucos acessados enquanto referência. E eu acho que a mesma coisa acontece com os artistas, né, dessa outra parte do ser das artes plásticas. A gente tem muitos artistas, né? A gente tem que, acho que a reflexão assim, onde esses artistas dentro da grande mídia eles são acessados, né? Ou em quais categorias são criadas para que controle também quais são os artistas negros acessados ou quantos podem ser acessados, né? Uhum. Se a gente não, enfim, se pegar no mundo artistas contemporâneos, no mundo de galeria, quais são esses artistas negros que estão sendo consumidos? Se pegar num campo historiográfico, né, quem são essas grandes referências que estão sendo consumidos, quantos artistas brasileiros ou mundiais? Eu acho que a gente tem muita referência, assim, né, pensando justamente o que o colega comentou, assim, que às vezes a gente não consegue ter acesso, assim, porque fica mais difícil, porque tem que superar outras esferas para além da qualidade, para além da produção. Tem que, de repente, você precisa de um aval. É claro, um artista, hoje em dia, com a internet, por exemplo, por conta da pandemia, e esses processos de lives e de procurar, né, por conta também do movimento do Black Lives Matter com a morte do George Floyd, você tem vários movimentos de publicar quem são os profissionais negros, quem são os artistas negros. Eu passei a me conectar com diversos artistas que eu não conhecia. Então, assim, esse também está sendo um momento bom para isso, mas porque também a internet está vencendo também alguns bloqueios que a gente tem enquanto mercado, por exemplo, bloqueios mercadológicos de quem são os artistas que estão podendo acessar ou quem né, você comentou no começo
dessa nossa conversa sobre a publicação na Vogue, pô, foi um convite muito legal, assim. É uma revista de circulação enorme que ela fez, que a capa é a Teresa Cristina, maravilhosa. Uhum. E dentro do sarau, até também por conta desse contexto de limitações de distanciamento social, os artistas que fizeram essa conversa com a Teresa Cristina, ao invés de terem a foto, de serem fotografados, foram ilustrados. E aí, junto comigo, também foi uma sequência, assim, até estou com a revista aqui, foram uns 10, deixa eu ver, 5, acho que foram isso, 10 ilustradores incríveis, assim, que, enfim, acho que ilustradores foram um pouco menos, assim, são colaboradores negros que fizeram parte da edição, que fizeram parte do projeto, e que eles estão aí, assim, para ser justo com as pessoas, assim, tem a Preta Ilustra, tem a Mônica Maria, a Maia Ferrão, o Robinho Santana, que eu já conheci, outros que eu conheci agora, a Juliana Araújo, Samuel de Saboia, a Carolina Laureano, Mica Safro e Marvi. Então, assim, são artistas negros que estão... E essa galera está aí no rolê há muito tempo também. Assim. E produzem muito. As pessoas produzem muito. Então, assim, que bom que a revista teve essa Né? proposta. Mas eu acho que é isso. A gente, enquanto artista negro, enquanto profissional negro, a gente tem uma tendência grande a ser invisibilizado quando somos acessados também enquanto artistas negros nesses espaços. O que eu estou falando é assim, às vezes a gente tem alguns grandes artistas que são negros e que ou a história vai falar sobre esses artistas e a gente, de repente, nunca vai saber que são negros. Sim, há pouco tempo atrás, sei lá, 5 anos atrás, eu fui descobrir que Aleijadinho era preto. Sim. Tipo, sabe? E isso não é um detalhe na história dele. Não é que o fato dele ser negro era um detalhe, porque tanto faz se ele era negro ou branco na arte dele. Não, isso aí é uma questão importantíssima para a história dele, né? A boa parte das produções dele foram feitas a partir das Irmandades Negras. Então, assim, quando a gente acessa na escola, quando a gente é apresentado na escola quem eram os artistas brasileiros, né, da colônia ou enfim, sei lá, quem são os artistas brasileiros, essa construção do que é o brasileiro, dessa identidade, desse nacionalismo, quando vão lá atrás, no começo, vão acessar Aleijadinho, e não vou falar que ele é negro, ao mesmo tempo a gente sabe que os pretos lá, a gente só tem a referência dos pretos sendo escravizados, sendo que tem lá artistas, artesão, e, enfim, vários outros ofícios que eram exercidos por negros libertos. Enfim, então a gente tem essas duas presenças nessa história também. Então, assim, essas coisas são reflexões, voltando, né, à pergunta do mestrado, que também vão aparecendo de acordo com que eu vou lendo, vou me interessando pela arquitetura, pelo mestrado, interessando também, fazendo uma reflexão, né? Eu estou pensando em memória, então estou falando muito sobre o apagamento da população negra, né, no espaço urbano. Então, assim, toda vez que eu vou ler, vou pensar o que as pessoas estão ali marcando como memória negra, eu tenho que ir lá atrás e ver o que eu aprendi o que eu tenho de memória negra, além do que me foi fornecido em casa. Então, o que a escola me ensinou? Então, por que alguns artistas, né, perguntando por que tem pouco, por que quando esses artistas estão falando ou estão aparecendo, às vezes a raça ela vai deixando de lado num discurso de que isso não importa porque ele é bom, só que isso, de uma maneira geral, é só mais uma das ferramentas de apagamento.
Na Sim. literatura, então, talvez seja Uhum. das artes que mais aconteça isso, dos escritores negros. Né? Que a gente tem uma sequência de escritores negros que a gente lê, de novo, na escola a gente lê, a gente acessa, a gente pega, vê, faz uma reflexão. O que o autor quis falar com isso? O que isso significa? E nunca significa porque ele é negro numa sociedade racista, colonial, ou ele é negro numa sociedade... Uhum. nunca as nossas reflexões enquanto espaço, né, pensando que eu, além de artista, tem essa parte do arquiteto, do urbanista, enquanto espaço, quando a gente vai pensar nos espaços, a gente está sempre lendo os espaços de uma forma que é confortável para a narrativa oficial. Quando é uma coisa ruim ou quando é uma coisa boa, a questão racial ela só aparece quando é escolhida para aparecer por uma narrativa maior. Assim. Porque quando não interessa, é sempre uma chave econômica, é uma chave do que pouco importa quem fez, porque é bom isso. Sempre vão apagando. São diversas para coisas boas e ruins. São a sofisticação do racismo, né? Sim, sim. Esses apagamentos dessa memória, que não é uma coisa simples. Olhar os espaços e entender por que existia aqui, né? Por exemplo, no Rio, eu falei um pouco dos Estados Unidos, mas no Rio é na pequena África, no contexto ali da zona portuária, o museu que eu estudo. Então, assim, ali existiam diversos cortiços ou diversas moradias populares que foram derrubadas para construir uma avenida enfim, Pereira Passos, construir uma avenida que traria essa ideia de europeização para a capital do Brasil, né? O Rio de Janeiro na época. Mas, assim, aí fala assim, tirou os pobres. Mas tirou quem eram os pobres, né? Ou quando a gente também, mais recente, quando a gente vai nos Jogos Olímpicos ou na Copa, né? Quando teve as desapropriações. Aqui essa região vai ser gentrificada. Mas quem são? Quem está entrando? Quem está saindo é o mais importante. Qual é a população que está saindo dessa região? Né? Para quem não conhece o termo, gentrificação é um processo onde uma população ela não consegue, enfim, se sustentar naquela região. A população não consegue mais se sustentar vivendo nesse mesmo local. Uhum. E aí, que é porque tudo vai ficando mais caro, a moradia, o aluguel, o cafezinho, tudo vai ficando mais caro, então essa população é expulsa por diversos mecanismos. Assim, mas quando essa população que sai é uma população inteira preta, e a que entra é uma inteiramente branca, para mim esse termo já não basta aí, né? Porque a gente está falando sobre posição de raça, assim, dentro da orgânica. Foi criado ali, das conexões, da população, enfim. E aí, voltando à pergunta, assim, quando a gente pensa por que não tem pouco artista, tem pouco profissional, eu acho porque a gente tem uma dificuldade de se reconhecer e reconhecer esses profissionais também a partir da chave de raça também. Porque a gente acha que existe uma construção que reconhecer um bom profissional por uma chave de raça pode ser um demérito ao produto que ele faz, assim, o profissionalismo ou o que ele entrega, né? E na minha opinião não é. Assim, a gente reconhece um bom arquiteto negro, uma boa arquiteta negra, um bom artista, um bom jornalista. A gente também, dentro desse espaço de reconhecer o bom trabalho, a gente também reconhece que ele é uma pessoa negra enquanto referência, enquanto profissional, é uma coisa boa. Isso não é trazer nenhum aspecto de proteção ou de demérito para quem é essa pessoa. Isso, na verdade, para mim, é fortalecer que existam mais e mais profissionais e que a gente consiga acessar mais, a gente consiga movimentar mais, né, o mercado ou o que quer que seja numa chave racial, assim, né, de pensar e de evitar que a história vá apagando, né? Às vezes eu me lembro de um meme que para mim foi muito profundo, porque era assim, tipo,
basicamente era mostrando o Pelé, tipo, o Pelé em 1970 e o Pelé em 2020. Aí, tipo, o Pelé negro, Pelé como é o Pelé, e aí em 2020, 2030, sei lá, tá o Pelé um loiro, assim, um loiro com uma bola na mão, uma bola no pé. Assim. Processo histórico, assim, né? E a gente eu achei absurdo e ri, assim, mas eu falei assim, cara, mas é isso que É aconteceu, né? trágico. É. Pra trás. Eu fazendo só um puxadinho aí nesse comentário sobre gentrificação, estava pensando nisso outro dia, né? Porque estava assistindo um programa de televisão que estava discutindo isso, né? O programa não era sobre isso, mas estava discutindo esse processo de gentrificação em uma cidade dos Estados Unidos. E é interessante como realmente essa é uma outra palavra, né? Que combina, né? Aliás, para substituir o racismo, né? Para substituir segregação racial, para substituir violência também, porque esse processo de gentrificação ele é basicamente você retira os negros, né? Até o programa faz esse comentário, né? Que depois a cidade essencialmente era formada por muitos negros e acabou que o centro da cidade, onde foi gentrificado, né? Ficou extremamente branco, né? E você não pensa a gentrificação entre aspas num outro cenário assim. Por que a gente não trabalha as pessoas que moram nesse contexto? Porque a visão é a seguinte: a gente precisa gentrificar porque a gente precisa de mais segurança, a gente quer aumentar o preço do metro quadrado, a gente quer valorizar a cidade, né? Mas essa valorização passa por uma série de coisas. No caso da cidade que eu estou falando, que eu até esqueci o nome aqui exatamente agora qual era, mas era na Califórnia. No caso da cidade, as pessoas comem Oakland, né? Que é uma cidade importante, onde tem inclusive Que é do outro lado de São Francisco. Não é isso? Oi? Não é a É cidade do do lado lado, é disso. do lado, isso do lado. Inclusive é a cidade onde, né, o berço dos Panteras Negras, enfim. E tem uma questão cultural muito forte na cidade, né? Só que nesse processo de gentrificação as pessoas perceberam, né? Negros e brancos perceberam que houve um apagamento da cultura também. Então, não foram só os negros que se mudaram da cidade, foram morar em regiões super afastadas, 2, 3 horas de distância. Foi também a cultura que deixou de existir ali, porque fez-se uma vinculação geral de que tudo que os negros, né, trouxeram para aquela cidade traduzia-se em maior criminalidade, né? E é interessante que tem um momento que eles até pegam um policial, né, para comentar esse processo, e ele fala: eu prefiro uma cidade hoje onde as pessoas possam andar tranquilamente do que a cidade anterior onde tinha um assalto a cada 2 minutos e eu tinha que sair correndo de um lugar para o outro. Ele é um policial negro. Só que ele não fez o link, né? Ele não conseguiu verificar essa questão. Ele mesmo disse que não existe isso, que não é, que ainda há negros lá e que a vida é assim mesmo, né? Se a pessoa não pode pagar um lugar, ela tem que se mudar para uma outra região enfim, não é por isso que o Estado vai deixar de atender. Mas é muito cruel, porque você está tirando essas pessoas. Então, ao invés de você investir socialmente, né, de você tratar o problema da segurança pública com um outro olhar mais humanizado, por assim dizer, e trazer a saúde pública também para esse debate, não, você simplesmente fala, o mais fácil é eu começar a afastar essas pessoas daqui, tirá-las de algum jeito, e a gente acaba adequando isso ao ao discurso do dia a dia mesmo, sabe? É normal, tudo bem, tranquilo e tal. A gente não percebe, como você diz isso, disse aí, em um outro assunto, que isso é uma sofisticação do racismo, né? A gente está aperfeiçoando essa técnica, né? A gente continua preso a algumas coisas ainda que a gente não consegue abandonar. E a gentrificação são as bolas de ferro, né? Ainda, é a senzala, toda aquela representação histórica, ela está nesses processos, nessas etapas também, que você exclui as pessoas, coloca elas numa situação de menos atenção, você tira elas do lugar onde elas moraram, você apaga a cultura. Então, isso acontece muito. Inclusive, sem querer falar muito, mas já falando, eu percebo muito isso em Brasília também. Não sei se você tem essa percepção sobre a cidade, mas eu sempre comento isso, falo, gente, é isso que acontece aqui. Porque você pega, até um colega meu comentou, eles pensam em criar um setor novo, não sei, um noroeste, um sudoeste, um qualquer outro setor que vem, eles não pensam assim, não, a gente precisa atender uma população que mora a 3 horas de casa. Não, eles pensam em atender uma população ainda com mais dinheiro ainda, né? População mais branca ainda. O pensamento é esse, nunca é nessas outras pessoas. E para essas outras pessoas você cria
programas de habitação popular, que você depois deixa de dar atenção para eles, né? Você cria cidades, você cria invasões, e que essas pessoas que se danem aí, né? Até que chegue lá saneamento básico, e ponto de ônibus, e segurança, escola, tudo isso. Não tem um pingo de preocupação. Eu acho que Brasília passa muito por esse debate. Não sei se você concorda comigo, mas eu acho que Brasília é uma cidade que afasta os negros, assim, ela é extremamente racista nisso. Você saiu uma matéria essa semana, acho que é do Correio ou do Metrópolis, dizendo que o Lago Sul tem a maior renda média do Brasil. Acho que é isso até, comparando as rendas, né? A maior concentração de renda do Brasil está no Lago Sul. Ele tem essa comparação, né? Está entre as maiores. E, é formado por 1,8% de pretos, né? Pretos, tirando os pardos, aí só tem 1% de pretos nessa região. Então é isso, né? A cidade comunica esse tipo de agressão, né? Brasília é um caso, assim, racialmente, que precisam ter muitos e muitos, muitos estudos, assim. Tem um colega que é do Coletivo Calunga, que é dos estudantes negros da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que é o Guilherme Lemos, ele é da História, professor também, do IF. Ele está fazendo um trabalho sobre, né, dialogando, olhando o apartheid na África do Sul à construção de Brasília, né? Quais são as referências cruzadas e quais são a espacialidade mesmo criada a partir dos dois, assim. E eu sou uma pessoa que cresci no plano piloto, né? Que é a parte planejada, nobre, perto da esplanada, sim, sim. de Brasília. Eu cresci por ali, assim, e pensando nas coisas, né, nessas minhas reflexões, assim, de como que foi, né, minha infância, tentando conectar da primeira às outras perguntas também. Assim, é um lugar de exceção, assim. Você tem poucas famílias negras, né, no plano piloto. Eu cresci também acostumado com esses lugares de ser, assim, poucos negros. Então, assim, também nesse processo de crescer, assim, crescer numa área branca, ou de buscar, de você aprendendo, você também pelo mestrado visitando as memórias que me ensinaram, né, o que é a população negra, o que é essa construção dessa identidade. Você tem que olhar esse lugar, de quais são as suas referências, que te toca assim, né, não toca quanto sentimento, mas toca mesmo, físico. O que está ali do lado? Quem são essas pessoas negras que você convive, versus o que é como essas diferenças vão ser marcadores, assim. Então, eu morei em 2 cidades nessa minha infância e adolescência, foi Brasília e São Caetano, por exemplo. São Caetano do Sul e em São Paulo. São 2 cidades, da mesma forma, que dentro da cidade de São Caetano é um ovinho, assim, e também tinham poucas pessoas negras ali. E você e muitas pessoas brancas, muitas dessas pessoas brancas tinham uma construção criada de uma realeza italiana, por exemplo, que eles descendem, que não condiz com a história, sabe? Mas que tem, e ao mesmo tempo, São Caetano acabou se tornando. São Caetano é do lado de Heliópolis, a avenida cruzou Heliópolis. Uhum. Então, ela se torna uma ilha branca no meio de um mundo preto em volta. Assim. Uhum. E que você cria diversos mecanismos sociais para diferenciar quem mora ali dentro e quem mora fora. Então, assim, e do plano piloto, a mesma lógica. Você tem uma ilha branca em volta de áreas muito pretas. Né? Se a gente for na periferia, assim, na cidade satélite, ao redor, na periferia do plano piloto, você vai ver uma população, a quantidade de gente preta é muito maior. Né? E como eles acessam, como são essas trocas,
o que marca, né, voltando as coisas que eu fico mais atento, questão de cultura, né, como cultura, memória, assim, como o que são esses o que significa, né, você estar ali num lugar que é tão branco, o que o preto vai, a população preta vai, tem um ou outro lugar, você de repente, voltando à questão da gentrificação, você tinha ali no Rio de Janeiro, você falou desse Oakland, né, que ela, enfim, é uma cidade americana, mas no Rio de Janeiro é a mesma coisa, você tem ali na zona portuária, assim, né, nascimento de vários marcos, assim, locais históricos do nascimento do samba, de coisas, e que a população negra, ela é um detalhe, assim. Você tem em Salvador, sei lá, Salvador, assim, você tem aquele carnaval de Salvador, por exemplo, que tem aquela imagem marcante, né, da área da corda, que é o povo pagante, totalmente branco, e a periferia da corda totalmente preta, num momento de diversão, de interação, de qualquer coisa que seja o carnaval. E, ao mesmo tempo, em Salvador, que apesar de ter nascido lá, eu convivo muito menos do que eu gostaria. Minha mãe voltou a morar lá há alguns anos já, mas assim, eu sei de pessoas, de amigos, pelos esses amigos de Brasília também, que são pessoas que estão assim vivendo numa ilha em Salvador que é inacreditável. Uma cidade de Salvador, Eu conheço uma também. ilha. A pessoa me apresentar numa, sei lá, você vive numa cidade como Salvador, interagindo socialmente, uma pessoa adulta, jovem, sei lá, 20 e tantos anos. E aí fui ver isso porque eu vi mais de uma pessoa assim, mas você vai ver essas pessoas, com quem essas pessoas interagem, os eventos sociais. Assim, parece que essa pessoa está na Europa. E ela está em Salvador, no meio da cidade. Porque, assim, não existe assim, a pessoa está ali vivendo num lugar que é tão segregado que ela não convive, porque é segregado economicamente, mas os espaços também se criam a partir de uma segregação racial. Então, assim, que a gente às vezes fica, né, pensando muito na chave econômica, quando a chave racial, de pensar a partir de uma questão racial, onde estão os pretos, onde estão os brancos, como que essa população preta chega no trabalho, como que a população preta acessa a saúde, como que a população preta acessa a educação, quais são essas questões centrais, onde as pessoas pretas se divertem, como elas se divertem, onde elas só estão cantando, onde elas só estão batendo tambor, onde elas só estão pintando, onde elas só estão na parede dos lugares e não estão desfilando desfilando assim com os drinks na mão na vernissagem, elas não estão no camarote curtindo a festa, elas estão ralando pra caramba. Então, assim, precisa também se trocar a chave de pensamento para a gente começar a entender a sociedade do mesmo jeito. Precisa entender, assim, onde as pessoas pretas moram, né? Como estão essas casas dessas pessoas, como que elas transitam no plano piloto. Porque, assim, em Brasília, para mim, tem essas questões marcantes, assim, porque acaba que o plano piloto é uma área muito branca, porém você tem uma concentração de sambas lá, por exemplo. Uma produção cultural gigantesca, e essa produção cultural é extremamente diversa. E se você for pensar também, para a gente tirar só de uma reflexão, de parar de justificar tudo a partir da chave econômica, se a gente começar a olhar a cidade, olhar os espaços, olhar o que está sendo preservado, qual é o monumento, assim, quais são os monumentos, quem são os marcos, né? A gente viu a sequência de monumentos que caíram um tempo atrás, né? Nos Estados Unidos, na Europa, Inglaterra também, Inglaterra principalmente, eu acho. Enfim, vários lugares que tiraram esses monumentos desses escravagistas, enfim.
dessa memória branca, né, dessa monumentalização, onde estão as nossas memórias pretas? Quem são? Qual é o monumento de bronze que tem preto? Sabe? E quem são as bichas que estão aí também monumentalizadas? Sim. Sim. Cadê uma estátua em tamanho natural de Jorge Lafon maravilhoso? Sabe? Uhum. Cadê isso na praia? Inclusive, é importante você falar isso, que se a gente pegar o Jorge Lafon, como ele foi hostilizado, assim, né? Ele teve a figura, ele é um herói mesmo, assim, né? Porque realmente o que ele enfrentou assim, talvez o discurso de hoje em dia o aceitasse muito mais, né? Mas até mesmo as pessoas que têm esse discurso naquela época não aceitavam, né? Óbvio que a gente, enfim, as pessoas vão mudando e, enfim, construindo suas outras perspectivas, mas realmente essa comparação que você traz é muito importante mesmo, porque nem eu tinha parado para pensar nisso. O Jorge Lafon foi uma figura que morreu sem essa teve o reconhecimento dele, claro, eu acho que, enfim, né, pelo menos a gente observa isso na crítica, né, mas na população não houve esse reconhecimento, né, e as pessoas, muito pelo contrário. Assim, as pessoas... é por isso, assim, a gente pensar nas memórias que a gente vai deixando, a gente vai se perdendo, a gente não consegue uma coisa que eu estava lendo e para mim para mim, em termos do mestrado, de aprendizado, para mim é uma coisa muito importante, assim, é como a gente também, enquanto população negra, está sujeita a diversos processos de interrupções da nossa construção, enquanto identidade, a partir da memória, né? Uhum. A partir do momento que a gente vai deixando trechos de interrupções falando assim, não, isso aqui não faz parte da gente, isso aqui era uma coisa ruim, e aí a gente tem que recomeçar a partir dali, a gente pensando em escravidão, tem um livro do O Atlântico Negro, do Paul Gilroy, que fala justamente sobre um trauma inicial, que a partir daí começa uma identidade, um processo de identificação, de criação de uma identidade negra, em todas as Américas, principalmente. Mas o que eu fiquei pensando, assim, como o tráfico negreiro ele é uma interrupção do que a gente era na África, né, enquanto continente, diversas nações, diversas possibilidades. Uhum. Aí o que a gente vira aqui no Brasil, e aí depois da escravidão, na abolição, como a gente, de novo, mais uma vez, a gente tem nesse processo apagado das construções de sociabilidade, famílias que foram partidas, de memórias que foram queimadas, né, de registros que foram queimados, que aí a gente tem que, de novo, reconstruir uma discussão. Não, porque a escravidão é uma coisa ruim, isso aqui não interessa mais o país. E aí, se a gente deixa, e aí, voltando às comunidades menores, quando as comunidades são tiradas, quando as comunidades, né, se perdem, né, nesses processos de expulsões ou de qualquer coisa que tem na cidade, a gente vai de novo tendo que se reconstruir, e a gente perde uma noção importante da identidade, que é a continuidade, assim. Uhum. Então, é por isso, porque a gente perde uma referência, eu, enquanto um homem negro gay, da importância que foi Jorge Lafon estar como bicha preta na TV. Mas a gente entra num lugar de botar aquilo ali como se fosse uma coisa parte caricata e vai questionar. Imagine quanto um homem negro daquele tamanho, para se mostrar como uma pessoa gay para o Brasil inteiro, em TV aberta, precisou passar para estar ali. Sabe? Ele é um processo de algo maior que permite. Então, assim, não adianta chegar no movimento LGBT, por exemplo, e você tentar construir, no Brasil principalmente, mártires, líderes que não passe por uma questão racial, que não passe por Jorge Lafon, assim. E não mostre a grandiosidade que são ele, assim como intelectuais, outros artistas plásticos, enfim, diversas outras pessoas que a gente vai perdendo
essas partes importantes da arte que eles produzem, da identidade, que são, às vezes, por vezes, porque não é interessante, as questões raciais, por questões de sexualidade, qualquer coisa, para não mostrar que aquilo ali, na minha cabeça, são esses processos de interrupção, né, dessa continuidade, identidade. Nesse tempo a gente vai se perdendo, vai esse processo de se reconstruir para mim isso não pode atender a gente não pode continuar nesse processo eterno de reconstrução dessa forma, de reconstrução a partir do que apagou, que veio antes, independente do que veio antes. Sabe? A gente tem que saber tem que saber como foi antes, quem veio antes, e principalmente quem fez, quem da gente fez, quem fez pela gente, né, enquanto, sei lá, processos abolicionistas, quem são os verdadeiros abolicionistas enquanto questões existenciais, enquanto pessoas negras, né, pra gente, quem são as pessoas que lutaram pelos movimentos de moradia dentro das cidades, né? Quem são essas pessoas? Quais são as cores dessas pessoas? Recuperação. A gente não está só no futebol. A gente está também no futebol. A gente está também na música. A gente está também nas diversas artes. A gente está também no meio intelectual fortíssimo, né? A gente está no dia a dia. A gente está fazendo a cidade girar. A gente está fazendo a galera chegar onde tem que chegar. A gente está fazendo a galera, enfim, sendo curado nos hospitais, porque é isso, assim, os médicos, eu vou falar assim, do coração, porque eu não tenho nenhuma estatística sobre isso, assim, mas tenho certeza que existe que não chega nem perto de ser equilibrado o que é a população branca e preta para o que é a população de médicos dentro desse. Certeza. Aí a diferença vai longe. Porém, se a gente chega numa UPA, se a gente chega num centro enfim, num pronto-socorro, quem é que está escrevendo lá? O que você tem? Quem é que está limpando quem é que está possibilitando que exista um médico ali atendendo? É a galera preta. Então, assim, a gente está nos lugares. Mas quem é que a gente está... Como que a gente perde parte dessas referências raciais? E é importante que a gente lembre que somos pessoas pretas, que estamos em todos os lugares, podemos estar em todos os lugares, podemos ter as mais diversas opiniões, as mais diversas condições econômicas, sociais. Sim. É importante que esteja em todos os lugares. Que a gente reconheça a nossa existência a partir de uma possibilidade múltipla, sem limites. E eu queria inclusive trazer um outro tema que você trouxe para mim, que é caro para mim, assim, porque eu aprendi a fazer essa avaliação crítica muito na pele, assim, né? Porque metaforicamente falando, porque as pessoas são cheias dos seus discursos políticos, né? E tudo, assim, quase todas as coisas que a gente faz na vida são pequenos atos, né? Embora a gente não conheça todos os símbolos e imagens que a gente carrega, todas as narrativas que a gente esteja perpetuando de alguma forma, mas isso compõe a nossa identidade, né? E eu acho, assim, o carnaval brasileiro, para mim, ele é rico por todas as razões óbvias, mas ele também é rico por trazer esse debate, né, sobre esse desafio racial que é o carnaval, né, na verdade. Porque, assim, como é que você tem uma festa, né, um evento cultural, né, que tem uma tradição, carrega tradições negras, né, uma série delas, e hoje você faz, enfim, você utiliza essa tradição, né, para ganhar dinheiro, né, para fazer esses grandes eventos, e ao mesmo tempo você afasta essa população negra mais uma vez, né? Você tira deles a cultura, usa e depois você os retira.
é um processo extremamente violento. Mas o que me incomoda mais nisso, assim, além disso tudo, é a percepção das pessoas, que muita gente usa o carnaval como um ato de representatividade política. Eu vou ao carnaval porque eu sou uma pessoa de esquerda, que não gosta disso, que não gosta daquilo, que defendo essa pauta, que levanto essa bandeira. Mas essa percepção mínima, que é perceber assim, eu estou no carnaval, mas estou em meio a um monte de pessoas brancas com dinheiro, porque é a única forma de estar aqui, né? É difícil você encontrar sensibilidade para você entender assim, não, peraí, esse lugar, definitivamente, ele não é que o carnaval seja exatamente uma festa racista, como eu digo às vezes, mas é porque ele promove um cenário extremamente racista. Quem olha, quem observa visualmente e até viver aquela experiência ali, você percebe que não é um ambiente acolhedor, pelo menos para os negros, né? Não é, essa não é a história que se conta ali naquele momento. E, mas as escolas de samba têm, a gente sabe por que as escolas de samba têm. Tem a questão da sexualização também, né? Embora as escolas de samba estejam trazendo muitos debates importantes nos últimos anos, mas tem a questão da sexualização ali também presente. Então, eu sempre olho o carnaval com esse ponto de vista crítico, porque eu acho que a gente tem que trazer esse debate até para as pessoas depois, quando forem às ruas defender as pautas antirracistas, elas entenderem assim, que, peraí, você está numa manifestação antirracista hoje, mas em fevereiro você não conseguia perceber o mínimo na sua frente, assim, que era o fato de você estar num ambiente extremamente segregador, tá? Você não consegue perceber o mínimo na sua cidade. Você anda e você não consegue notar que não tem negros e para você isso é normal. Hoje eu acho extremamente absurdo uma pessoa não notar essa... Assim, é óbvio, eu não fico cobrando das pessoas essa visão, tá? Mas é muito louco a pessoa andar na rua, não ter negros e ela achar isso normal, num país com quase 60% de negros. Se a pessoa em nenhum momento achar isso assim, não, isso aqui é no mínimo estranho, né? Isso aqui, porque se fosse ao contrário, Murra, se a gente fôssemos a maioria nesses postos que você está dizendo, e eles a minoria nos outros postos, se a gente trocasse amanhã isso, essa troca amanhã, ia ter muito debate sobre isso, né? E esse debate é tão forte que, assim, quando eles percebem, por exemplo, opa, tem um programa política pública que pode ter mais, que pode incluir mais negros e roubar o meu lugar da universidade, né? Quando eles percebem que há qualquer tipo de política que tente trazer mais e que eles percebam assim que pode ficar mais perto, que pode chegar ali. Eu lembro até da questão do pessoal de Higienópolis, em São Paulo, que não queria metrô lá, né, porque poderia... né? Então, assim, isso você começa a perceber e as pessoas não percebem isso. Aí depois as pessoas perguntam assim, mas o que está faltando, então, para a gente efetivamente fazer uma luta antirracista? Incômodo. Uma das coisas principais é incômodo, sabe? Claro que você tem que estudar, tem que ir atrás, tem que entender, mas é incômodo, amigo. Não adianta você lutar por uma coisa que não te incomoda. Não adianta você levantar uma bandeira que nunca vai te incomodar. Eu até usei um exemplo com um amigo meu que me chamou atenção para isso. Cara, acabei de sair da manifestação antirracista e depois eu fui ao mercado. E aí, dentro do carro, eu percebi, nossa, eu estava na manifestação gritando lá contra, né, o governo, enfim, contra as pessoas que estavam ali. E eu saí do mercado, não me intimidei com o fato de ter gente branca no mercado, com o preço das coisas altíssimo, proibitivo, né? Então, assim, eu sou partidário também dessa sua reflexão, porque eu acho que isso é extremamente importante, e essa questão do Jorge Lafon, para mim, eu acho que vale uma tese aí, viu? Porque muita coisa dá para puxar desse debate, viu? É muita coisa. Avançando... filmes biográficos. Avançando um pouco nessa questão, nessa conversa de hoje aqui, porque a gente já está um pouco aí muito na frente, mas para dar contornos finais aqui, a conversa está muito boa. Você morou nos Estados Unidos e no Brasil, né? E aí, nessa época mesmo da questão do George Floyd, as pessoas indo para a rua. A gente fez uma comparação, racismo no Brasil, racismo nos Estados Unidos. Né? Aliás, essa comparação sempre surge, né? Porque lá é pior do que aqui é pior do que lá tem menos negros, aqui tem mais negros. Como é que você percebe isso? Você que morou nos dois ambientes, tá? Nos dois países, desculpa. Como é que você faz essa comparação? Existe essa comparação? Como é que você observa? Eu acho que é possível, assim, vão ter pessoas que vão se dedicar aí a vida a tentar explicar essa comparação. Falar do que eu sinto.
eu acho que no Brasil o racismo é muito mais perverso. Porque no Brasil, a minha opinião, isso nenhum dado acadêmico, nenhuma opinião, acho que no Brasil se criou diversos mecanismos que tornaram o racismo mais perverso, porque ele é um racismo que começa, primeiro de tudo, assim, começa não permitindo que nós nos identificamos como negros, enquanto população brasileira. Então, que a gente cria diversas categorias. Isso eu não estou nem falando categorias IBGE. Estou falando categorias vida como ela é. Do coleguinha falar assim, não, eu sou café com leite, eu sou marrom bombom, não, eu sou, sei lá, qualquer coisa que traz a ideia na minha cabeça, que é o seguinte, assim, eu sei que eu não posso ser branco, mas eu vou fazer todos os esforços para também me distanciar do negro, da imagem do ser negro, porque a gente foi apresentado uma imagem muito ruim do que é ser negro. Enquanto, paralelo a isso, nos Estados Unidos, não se tem essa possibilidade. E porque a construção social racial, você é branco, preto, quer dizer, tem diversas outras categorias sociais, mas você tem uma ideia que é você é preto, né? Você tem aí voltando até um pouco de acadêmico, assim, one blood drop, né? Que é a ideia de que você tem preto no sangue, uma miscigenação. Assim, você é preto. No Brasil não, no Brasil a gente criou essas ideias de que o racismo, né, embranquecimento da nação, democracia racial, que a gente não tem problema racial porque não tem um confronto direto de uma população que é só preta, de uma população que é branca, e esse embate. Porém, existe, né? Existe como o que a gente só fez hoje, a gente só está falando sobre isso, sobre a diferença de ler a sociedade. Só que o que eu acho que é perverso no Brasil é que ficou ensinando diversos mecanismos para gente que a gente evite ao máximo ler a chave racial nas coisas. Então, assim, a gente não lê o espaço público enquanto populações negras, brancas e pardas, miscigenadas, indígenas, a gente não lê esses espaços como espaços racializados, a gente não lê a nós mesmos enquanto negros, né? Hoje a gente representa 56% do Brasil, mas assim, dentro desses 56%, tem uma boa população miscigenada que ainda é difícil, inclusive para ela, porque até para as pessoas que estão mais atentas, é difícil porque foram tantos e tantos anos de impacto de falar que não é preto porque sabe, porque é qualquer coisa que não seja preto, apesar de não poder ser branco, já que não pode ser branco, você também não é preto. Então, assim, isso para mim, o que torna perverso é uma perseguição que se caracteriza em diversas escalas, que a gente, às vezes, é difícil você chegar para uma pessoa só e mostrar, sabe? De falar assim, olha, mas vamos pensar aqui, quem mora na periferia, quem mora no centro? Não, tá, mas quem consegue lugar para ser atendido no médico e não consegue? Quem é que não sei o quê? Isso, mas só que, aí tá, beleza, você consegue falar, só que como você vai escalonando para entender quais são as estruturas racistas no país, é uma coisa que a população, a gente está muito tempo, a gente está muito atrás, porque ela é de diversas maneiras. Ela é uma população de 56% que permite que pessoas negras e pardas convivam, por exemplo, no plano piloto
né? Pensando em Brasília, tem um plano piloto, é uma área gigantesca, tem pouca referência, assim. Aí, voltando numa pergunta que você tinha me feito também, de questões da infância, infantil, das construções, como essas construções dessas pessoas vão se dando com tamanhas interrupções de memória que é difícil olhar para trás sem ser com algo, uma referência boa, entre aspas, né? Entre aspas, porque assim, essas referências, né? Melhor, vou falar. Como é difícil olhar para trás e buscar essas referências que são boas, entender as referências que foram acometidas como escravidão ou qualquer outros períodos que foram tão ruins quanto no pós-escravidão, ou nem vou falar tão ruim quanto, que isso também é polêmico, assim. Mas assim, como a gente consegue buscar essas coisas para construir a nós mesmos quando a gente não consegue nem entender quem somos nós, como nos foi permitido essas possibilidades. Aí nos Estados Unidos existe. Nos Estados Unidos, acho que a população lá é 16%. Sim, acho que é por aí. É por aí. Muda muito de acordo de bem estado menos. para estado. Uhum. Então, assim, muda muito essas conformações de estado para estado. Mas você tem ali uma população concisa enquanto população negra, enquanto população latina. E aí, a partir dessa construção de grupo, você vão ter lá os diversos conflitos internos, o que é normal, e conflitos externos com essas outras populações. Sobre segregação. Agora, existe também essa possibilidade desse grupo permitiu também a ascensão de pessoas muito pontuais, de uma indústria baseada nesse mercado, né, do hip hop, que vai lá e começaram um pouco depois, né, dessa época do Jay-Z, essas coisas, conseguiram construir em si mesmo esse mercado independente, conseguiram construir impérios, né? Enquanto no Brasil a gente não consegue. Outro dia eu estava fazendo essa reflexão com alguém, pensando assim, o que aconteceu no axé da Bahia dos anos 90? Quantos artistas negros estavam lá? Por que esses artistas... Porque era mais ou menos o mesmo período e a gente, sabe, a gente não consegue porque a gente foi... Essa perversidade do racismo, essa sofisticação, essa perversidade do racismo, na minha opinião, brasileiro, isso dificulta que a gente seja tranquilo para a gente falar assim, não, eu só voto em gente preta, eu só compro de gente preta, eu fortaleço o mercado de artistas, de pessoas negras, porque a gente parece que é como se isso fosse ruim, como se a gente estivesse provocando um confronto racial nessa ideia dessa democracia que todo mundo convive bem com todo mundo, quando não é, porque a gente está sendo atacado, a gente é o que mais morre. Isso assim, a gente só falou de várias coisas, a gente não falou como uma questão de dado de violência, né, durante essa conversa toda. A gente nem chegou nesse dado de violência que é um dado assim, que aí... memória, cultura, mas assim, porque a gente já está sendo atacado, né? Quando é uma violência você crescer com poucas referências, dependendo do lugar onde você cresce, de você tentar construir uma referência. Quando você chega na escola, você tem, sei lá, um livro que só tem preto ilustrado quando tá nessa imagem racista, e essas memórias foram construídas muito. Hoje em dia, eu acho que se melhorou. Está melhorando. Temos, acho que, muito mais professores negros, estamos muito mais atentos a essas questões. Acho que ainda falta muito. Acho que é preciso dar muitos e muitos e muitos passos. E assim, é isso. A gente precisa fazer diversas contribuições. Eu faço as minhas pequenas contribuições, pensando, né, no que eu produzo enquanto arte, enquanto no meu campo acadêmico. Você no seu campo também, no campo. E a gente vai somando, né, e tentando, mais que isso, assim, tentando fortalecer essa continuidade, essa linearidade, dessas construções enquanto população negra, para que a gente evite mais e mais interrupções.
porque eventualmente vão chegar aqui depois, vão fazer qualquer marco lá histórico, marco temporal, de falar assim, não, isso aqui 2020, depois da pandemia, não interessa o que a população negra vive. Vamos agora viver a partir a partir dos protestos do George Floyd, vamos construir a partir dali, o que foi, o mundo melhorou. E a gente vai achar que qualquer melhora, só passar a discutir a partir de agora para frente, a gente mais uma vez está interrompendo, mais uma vez tendo que se construir, porque a gente não está desconsiderando o que aconteceu ainda outro dia. A escravidão foi outro dia. Isso. Não, é verdade. Essas coisas não deixam até esse debate, assim, ele traz muitas... muito, a gente tem que fazer um programa só para debater isso, né? Porque, enfim, essas diferenças... Tem uma coisa, assim, que eu acho que, para iniciá-lo, né, só pelo menos para deixar aqui um gostinho do que eu conversaria sobre isso mais, é a questão da formação da nossa nação, da identidade brasileira, né, da nação brasileira. Eu gosto de dizer que nós não formamos essa identidade ainda, porque nós não fizemos os confrontos necessários com a história, né? E eu acho que isso distancia a gente, de certa forma, também da questão dos estadunidenses, né? Distancia um pouco porque eles têm essa trajetória mais firme, assim, essa memória, né, das lutas, seja de forma midiática, ou seja no bairro, ou seja na representação, ou seja... Eu acho que isso está muito presente na vida do estadunidense, sabe? Ali como cidadão, quando você se forma cidadão, de uma certa forma você tem pelo menos assim, do que eu conheço, né, do que eu estudei, do que eu li, você tem uma certa condição de fazer avaliar, aliás, uma condição de avaliar esses territórios, né? Tipo assim, como é que o meu país se estrutura, né? O que é o meu país? O que é a situação racial? Deturpado ou não, mas você tem ali um mínimo de informação para entender exatamente como é que isso acontece, sul e norte, a escravidão nos Estados Unidos, os movimentos que surgiram depois, a música, as figuras, até as figuras, né, eles fazem muito resgate das figuras históricas, né, talvez de uma forma mais eficiente que a gente, das figuras tanto da cultura pop quanto da história deles. Isso é muito perceptível, porque os Estados Unidos produzem muito, né, culturalmente, então a gente acaba tendo acesso a isso. E eu sinto que no Brasil, às vezes, falta, tá? E pode ser até por ignorância minha, mas falta o confronto com as coisas. A gente faz reflexões sobre racismo hoje sem entender o que foi a escravidão, né? O processo da escravidão ali, para o todo, né? Para a economia, para a política, para o convívio em sociedade. Quer dizer, a gente meio que abandona esse debate, né? E parte para outros, que eu não sei nem como é que a gente alcança ele sem passar pelos 400 anos de escravidão, né? Sem entender o que foi que aconteceu aqui durante esses 400 anos, né? E que definiram o país. Então, assim, por que não compara o Brasil com os Estados Unidos? Não, porque calma aí, peraí, a gente sabe o que aconteceu aqui, quais foram os impactos reais, os gatilhos, né? Que esse período da história provocaram, porque provocou, porque assim não é só a questão do racismo, né? Me xingou, me excluiu, tem mais do que isso, tem muito mais, tem um comportamento aí, tem uma forma de pensar, né? E tudo isso foi lá naquele momento que isso nasceu aqui no Brasil, né? Então o que é o brasileiro? Eu fico muito assim, às vezes eu fico até incomodado, assim, não vou dizer irritado, mas incomodado quando as pessoas dizem assim: o Brasil é um país excelente, com um povo maravilhoso. É mesmo? Eu não sei. Talvez para quem vem de fora, né? Para quem está aqui, para quem chegou ao país agora, para quem está visitando, seja mesmo um lugar com pessoas lindas e maravilhosas, assim, de corpo e alma. Agora, para quem está aqui dentro, não é essa a realidade, não. Entendeu? Não é essa. Pelos números a gente vê isso, mas para quem vive na pele essa história toda, a gente percebe, né? Que tem um laço de crueldade aí que é absurdo. Última pergunta para a gente finalizar mesmo aqui. Essa live muito boa, conversa muito boa. Essa conversa eu gosto. Brincar, vou aqui até 3 horas de live. Se você pudesse, assim, assimilar, fazer um compilado, assim, tá? Dessas viagens todas que você fez, dos lugares do mundo que você visitou, os lugares que você esteve, como é que você avalia, amor?
como é que você nem como você avalia exatamente, tá? Mas como que você define o olhar do planeta, tá? Do cidadão internacional, né? Assim por assim dizer, sobre o negro, tá? O racismo ele é uma problemática internacional. Ele existe assim todos contra o negro principalmente, né? Que eu estou trazendo aqui, mas ele existe ele se adequa aos diferentes países, continentes e enfim. Assim, eu talvez não esteja tão internacional assim, mas assim, das minhas experiências, assim, eu não fui ainda a nenhum país no continente africano. Tá. Uhum. Eu fui a alguns países na Ásia, Europa, enfim, Estados Unidos, enfim, América do Sul também. E eu acho assim, a minha opinião é que preto é preto em qualquer lugar. Desses lugares que eu fui, né, dessa minha experiência, ainda não me foi apresentado nenhuma experiência que tenha um olhar diferente do que eu tenho dentro do meu país, né, de uma preocupação. É claro, algumas preocupações elas mudam de acordo com o lugar, no sentido de violência, de estar exposto à violência XYZ, mas do mesmo jeito que muda aqui no país. Assim. Tem até uma história assim, eu fiz um amigo nos Estados Unidos, em Princeton, e ele estava morando lá, e ele era americano, ia vir fazer uma pesquisa no Rio de Janeiro sobre o hip hop, o movimento hip hop como ferramenta de mudança social. E ele ia comparar o movimento hip hop nos Estados Unidos com o movimento hip hop no Brasil. Só que ele não sabia nada de Brasil. Foi alguma coisa dentro dessas pesquisas dele, desses interesses, que surgiu uma ideia de vou para o Brasil ver de qual é. Mas ele não sabia nada, sistema político, não sabia nada. E ele me veio com diversas perguntas, né? E eu apresentei tudo, desde quem é o presidente, quem é não sei o quê, tipo, tudo, como é que foi. Aí falei um pouco sobre os artistas que achava relevante para ele, que achava que pelo menos era o básico dele conhecer antes de chegar aqui, e que essas pessoas do movimento fossem o apresentando mais referências. Mas e aí ele fez diversas perguntas, mas como eu me comporto, não sei o quê. E aí ele tinha um brinco assim com esses brincos tipo meu, assim, brilhante, com alguma coisa assim. E aí ele falou, eu achei até engraçado assim. Eu falei, mas eu posso ir com esse brinco? Isso o quê? Como é que eu me visto? Como é que eu tenho que preocupar? Alguém vai me roubar? Aí depois que eu fui me tocar, que ele falou assim, ele tá realmente usando um diamante. Assim. Tipo assim, aí eu falei, eu falei assim, cara, você é preta no Brasil, você pode usar isso aí, que o povo nunca vai achar que isso na rua, assim, andando assim. Ai, verdade. Uma coisa que vai te roubar, porque é um diamante realmente que você tá usando na orelha. E, ao mesmo tempo, uma coisa que eu falei com ele, ele falou assim, beleza. Então, eu falei assim, cara, a mesma preocupação que você tem que ter com quem tá andando na rua, seja polícia, seja pessoa, quem tá andando perto de você, quem tá te seguindo, não sei o quê, em Nova York, que era a cidade próxima, assim, essa mesma preocupação que você tem que estar andando na rua em Nova York, independente de onde você esteja, você tem que ter a mesma preocupação no Rio de Janeiro. E aí ele, beleza. Porque, no fundo, a gente também cria mecanismos nessas construções de se proteger, porque a gente sabe que a gente está sujeito a uma violência muito forte. Assim, a gente anda na rua, e eu falo assim, o medo que eu tenho, às vezes, à noite, de alguém me roubar, ou de alguém me abordar, eu estar sozinho na rua, sem ninguém próximo, é o mesmo medo que eu tenho, às vezes, de estar separado pela polícia e não estar ninguém olhando. E essa é real. Se eu estiver no meio da rua à noite,
sem ninguém. Porque às vezes eu ando assim, eu andava mais, né? Principalmente quando estava na época da faculdade, eu estava muito à rua, porque eu ia andando de um lugar ao outro, eu falava assim, 15 minutos andando aqui rápido eu chego. E aí era 2 horas da manhã, saindo de um bar para ir voltando para cá, saindo do não sei o quê. E assim, o mesmo medo de estar separado num breu à noite, sem ninguém olhando, alguém querendo me roubar e a polícia me parando para me revistar para qualquer coisa, é o mesmo. O medo é o mesmo, assim, de que possa acontecer alguma coisa comigo. Vai acontecer? Tem mais chance, menos chance de acontecer? Não sei. Mas o medo perante a minha vida é o mesmo. Então, assim, andando na Ásia, andando no... Tipo, as pessoas olham, acham... fica assim, olhando com confiança, olhando por que você está ali. Se você entra num restaurante, isso também é uma coisa que aconteceu e isso para mim é assim, tá. Eu entrei uma vez num restaurante em Salvador. Casa de Tereza. E aí eu gostei muito do restaurante, não sei o quê. As 2 vezes, 3 vezes que eu fui lá, em viagens diferentes e tal, teve, sei lá, 2 vezes que pessoas... Eu era a única pessoa negra cliente do lugar, todo o resto eram pessoas negras. E o incômodo de entrar, né? De você olhar aquilo, tipo, pessoas olhando, para. Tem uma ocasião que a mesa parou de comer para ficar olhando, sentando. Tipo, em Salvador. É aquilo que você falou sobre a ilha, assim, em Salvador. Então, assim, Não. e a mesma coisa aconteceu na Europa, aconteceu na Ásia. Esse olhar de estranhamento, na Ásia eu até dava mais crédito e falava assim, vê pouco preto aqui. Eu, cabelo preto, cabelo grande, na época tinha um cabelo um pouco maior, assim, eu falei, vê pouco, assim, sabe? Tipo, olhava, mas assim, é a mesma coisa, e a preocupação é a mesma. Então, e você para pensar que assim todo lugar tem sua história com os negros, né? As pessoas não pensem que assim a relação é a mesma em todos os lugares. Pelo menos eu não penso dessa forma, né? A construção desse racismo, embora ele exista internacionalmente, né? E aí a gente tem que estudar o porquê que ele acontece dessa forma, por qual o motivo que leva a ser isso. Mas todo lugar tem sua relação com o negro e histórica, né? Sua trajetória. Corrigir uma coisa assim, é importante falar assim, que eu não estou dizendo que a relação dos lugares sejam iguais, assim, né? Não, é isso. Mas assim, eu tô falando assim, em relação a mim, pessoa, as preocupações que eu tenho, para que não ache que eu estou entrando numa loja e alguém eu estou roubando, para que eu esteja andando à noite, não seja sujeito à violência, essas preocupações, eu não encontrei lugar que eu olhe e me sinta confortável ou eu me sinta indiferente ao fato de eu ser negro perante os outros, perante a sociedade. Eu não encontrei esse lugar, talvez, porque eu não fui a nenhum país da África, não sei. Não, sim, entendi a perspectiva. Ô, Murra, eu vou te agradecer muito a presença, a gente já está acabando, e eu vou me despedir de você com uma pergunta, mas eu queria agradecer as pessoas que nos assistiram, agradecer a você, especialmente, que aceitou o convite, embora a gente tenha tido alguns problemas técnicos hoje, mas, gente, isso é da tecnologia, né? Então, vamos ter paciência, que às vezes acontece. Pode deixar que eu vou depois disponibilizar o programa na íntegra aqui, editadinho, tá? Onde a gente teve que fazer as pausas aí, dramáticas, e também vai estar lá no Instagram. O Murra, quando estiver fazendo as considerações finais e respondendo a minha última pergunta, pode também dizer onde é que vocês podem encontrá-lo no Instagram ou algum outro meio de contato, tá? E eu queria dizer também, agradecer também a quem está nos ouvindo, muitas pessoas estão ouvindo o programa pelo podcast, obrigado a vocês no futuro que estão ouvindo esse programa. Quem quiser também aproveitar lá para ouvir os outros enquanto faz alguma coisa, lava louça, passeia com o cachorro, quer dizer, não está podendo passear, né, pessoal, mas tem quem caminha dentro do condomínio, para quem está fazendo esses exercícios em casa, quer ouvir alguma coisa, os papos são excelentes, tá? Ô, Murra, para terminar e para agradecer a sua presença, eu queria saber o seguinte, por que, Murra, por que é urgente vencer o racismo no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo? Eu primeiro agradecer a todo mundo, agradecer a paciência de novo de
porque a gente teve alguns problemas técnicos. Agradecer você pelo convite. Dizer quem se interessar pelo meu projeto artístico é no @murrabazila, Basila com Z, Murra, M-U-H-A, Basila com Z. E o projeto acadêmico vai demorar um pouco ainda, mas em breve ele acontecerá. E respondendo sua pergunta, por que é urgente? Porque para a gente é urgente. Primeiro porque é uma questão de sobrevivência, acima de tudo. Né? Lidar com o racismo é urgente porque a gente está sobrevivendo ao racismo desde então, de muitos e muitos anos. Agora, para uma questão nacional, pensando no Brasil ou no mundo, por que é urgente, principalmente numa questão do Brasil, é impossível a gente se entender enquanto brasileiros, enquanto qual é a nossa própria identidade, para além do que foi forjado para a gente. É impossível se a gente não entender quais são as nossas diferenças e que é ok ser diferente. Eu não quero que ninguém nunca me olhe e não enxergue minha cor. Eu quero que as pessoas me olhem e me enxerguem como uma pessoa negra e que isso não represente nenhuma construção já estereotipada do que eu possa ser, do que eu possa fazer. Assim, não me interessa a ideia de qualquer desracialização do debate. Não é sobre isso, não é tirar a raça, porque isso já foi tentado, e isso é um dos motivos das coisas estarem como estão. Uhum. Eu quero que me olhem como negro, olhem para as pessoas, olhem para os artistas, olhem para os profissionais, olhem para as referências, olhem para as construções com as diferentes raças, de diferentes aspectos, diferentes diversidades, e que estejam ok com isso, e que não achem que isso é um demérito na produção. Então, assim, isso é uma das coisas que eu acho que é urgente. Assim. É urgente que a gente pare de ter medo de tocar no assunto racial e pare de, por conta do assunto racial, terem, assim, já preconceitos sobre o que vem a ser isso, assim. Porque eu acho que só a partir daí a gente vai começar a entender o que é a nossa identidade brasileira, quais são as contribuições que cada desses diversos grupos deram. São de contribuições diversas, múltiplas, e que aí a gente começa a se entender enquanto nação, e que a gente começa a usar esse poder, essa potência do que a gente pode vir a ser. É preciso que se olhe, na verdade, eu acho que o mais importante é que se olhe racialmente para as coisas. Olhe para os espaços, pense quem são pretos, quem são brancos, onde estão cada um, por que estão cada um, quais são as diferenças, por que essas diferenças, como você trata essas diferenças também. E eu acho que é por isso, para a gente conseguir se entender e chegar à nossa potência real. Acho que por isso, vencer a violência, vencer tudo, acho que é por isso a importância de acabar de tratar o racismo. Tá. Bom, suas considerações finais, eu queria fazer só um acréscimo. Moura, você trouxe umas questões muito importantes aqui. Isso que você trouxe da questão de sobrevivência, essa é a urgência mesmo, viu? Para quem está ouvindo, a urgência é essa. Se alguém ainda está pensando assim, mas por que a gente deve discutir? Outro dia um colega me mandou uma mensagem assim, alguém me perguntou aqui por que, sei lá, que a gente não deve fazer blackface, ou por que blackface incomoda tanto, ou por que agride tanto a gente fazer isso, ou aquilo outro, fazer uma piada, ou a gente perpetuar algum tipo de violência, né, que não é entendido como violência, pela questão de sobrevivência, né, o racismo mata, né, mata mesmo, os números estão aí, não é uma invenção da minha cabeça, não estão
podem pesquisar no Google, no IBGE, né, nas fontes confiáveis, aí, não é fake news. Ô, Murra, muito obrigado mais uma vez aí pela sua presença, pela sua entrevista, pelo tempo que você me concedeu aqui. Me desculpa aí pelos problemas técnicos. E eu espero que o pessoal tenha gostado, que tenha sido proveitoso aí. Foi um longo bate-papo, mas eu acho que a gente precisa de tempo para falar. Não tem essas pessoas. Alguém me diz assim, mas às vezes fica longo. Fica, porque a gente, por muito tempo, a gente não falou. Então agora a gente tem que falar. Então a gente precisa dos seus minutos aí, de muitos, seja quantos forem, para que a gente exponha sem cortes a realidade e a vida como ela é. Beleza? Muito obrigado aí, um grande abraço. E, pessoal, inscrevam-se no canal, acompanhem no Instagram. Estamos aí. Até logo, Moura. Obrigado.